fato de existir já é um ato de resistência. É pelo teatro que a gente se posiciona politicamente nessa região. O teatro é a nossa arma política de ser e de lutar por aquilo que a gente acredita. Botar para fora o que a gente guardou há séculos, né? É o nosso grito, é o nosso ato de liberdade, de dizer, não, vocês não podem nos calar mais uma vez. Nós dizemos verdades que nós muitas vezes não podemos dizer na rua, nós não podemos dizer aos nossos vizinhos. Ele está ali se impondo e falando, e fazendo a fala mesmo, na real, né? É resistir sempre através do movimento e da força dos nossos corpos. A gente produz os trabalhos tirando dos nossos bolsos, né, as despesas. A gente consegue realizar as produções ajudando uns aos outros, né, os figurinos, tudo. A gente pesquisa em casa, faz uma pesquisa em casa, conversa, entra no consenso de como vai ser o figurino e cada quem vê o que é que tem em casa e traz. As primeiras produções foram feitas com recursos próprios mesmo, assim, a gente investia, colocava as despesas no cartão de crédito, fazia a produção e depois ia tirando as despesas. Então, geralmente começou a se manter pelos cachês. É meio que a gente pensa nisso como um investimento. A gente tira, lógico, inicialmente do próprio bolso, né, para fazer as produções, mas que o retorno vai vir no decorrer dessas apresentações, né, dessas ações, assim. E nisso a gente vai fazendo, construindo as demandas que vem a partir dos repertórios, dessas demandas de construir figurino também. Tipo, a gente meio que faz estrategicamente, pensando em se tornar produto dos projetos que existem na cidade aqui, né? Não são muitos, mas que existem alguns. Então, de que forma a gente pode ser produto para esses festivais? Nós não fazemos teatro comercial. Então, nós que mantemos assim, o coletivo de pé. Porque, infelizmente, na conjuntura que nós vivemos e nessa questão tratada do teatro, nem sempre o teatro nos sustenta. Para suprir certas demandas, a gente precisa se envolver em outros trabalhos, como arte e educação, como oficinas. Sempre procurando formas de como é que esse grupo ia se manter durante a sua existência. A gente também tem buscado, né, essas parcerias com instituições, com empresas, mas não é tão fácil, né, esse acesso falando financeiramente para realizar essas produções. A gente já construiu coisas de várias formas. Nós tivemos projetos aprovados, isso ajudou muito o grupo a se estabelecer e a conseguir fazer uma continuidade das atividades, mas a gente também já fez espetáculos sem incentivo. Então, tem um espaço de construção coletiva o tempo todo. Tem uma certa horizontalidade nas decisões, assim. Existe o diretor, existe a figura do assistente, mas as decisões nunca são monocráticas. Elas são sempre democráticas, nós sempre discutimos tudo o que vai acontecer. Então, tudo é muito feito coletivamente. A gente tenta ao máximo manter o diálogo e construindo as coisas juntos, de ter uma estrutura horizontal. O que a gente produz, a gente bota para o grupo para poder ter esse caixa, né? Independente da função que você ocupa, independente do trabalho que você teve, o que entra de grana é dividido, né, para o grupo e para as pessoas envolvidas. Para nos apresentarmos em determinados espaços, nós precisamos pagar a pauta. E muitas das vezes, a bilheteria que nós conseguimos só dá para pagar a pauta. Eu acho que quase nenhum grupo, eu vou falar assim, daqui da cidade, eu acho que consegue se manter com isso aí, mas aqui ainda não. Vamos rezar aí para que um dia a gente consegue, mas é hoje. O pouco que entra na bilheteria, que é muito pouco, a gente usa para fazer alguns arcos das passagens, né? Arcar algumas passagens. A maioria dos atores aqui moram em periferia, a maioria não, todos, né? Moram em bairros periféricos. E a gente precisa arcar com as despesas de passagem. Quando sobra, a gente só toma uma cerveja no Portelinha e é isso. No momento,
o negócio está sendo participar dos festivais. Então a gente se inscreve nos festivais, a gente, né, é convidado para os festivais, mas manutenção de temporada a gente não consegue realizar. A gente, né, tem buscado fazer sempre esses trabalhos que estejam relacionados às artes, né? É porque a gente tem formação nessa área e é o que a gente busca, mas nem sempre dá para sobreviver do palco, né, do fazer teatral. Eu não considero que há uma manutenção através do grupo, né? A gente recebe uma grana que ajuda e muito a poder manter o seu desejo de estar em cena, porque também tem muito gasto você fazer isso. Mas assim, pelo menos eles têm buscado trabalhos similares, ou seja, dar aula, fazer projetos pessoais. Não é uma coisa simples de lidar, por conta que exige muito mais da gente também. Questão de produção, de criatividade, de encontro, de demandas de trabalho. Mas todos têm um trabalho externo. Eu, em algum momento, larguei, fiquei só trabalhando com arte, mas é aquela história, é na incerteza. Não dá para aqui na região a gente dizer que vive especificamente só do teatro, assim. Eu posso dizer que eu vivo de arte, porque fico fazendo outras coisas além só do não só o palco, né? Não só o trabalho de atuação. Então você acaba buscando um lugar que lhe dê uma segurança financeira. Ministrar oficina, participar de projetos sociais. Então acaba esse trabalho oportunizando ter trabalhos similares e flexíveis, ou seja, que dá para você dançar e fazer um trabalho. Para poder manter esse outro lugar também. No começo a gente começou a pensar num trabalho de parceria, né? E depois a gente começou a pensar nos editais, né? Durante muito tempo dependeu das esferas federal e estadual. A federal está precária, inexistente. Lógico que a gente tenta se inscrever, né, em alguns editais estaduais, mas nunca foi contemplado, né, com esse projeto. E até surgiu um microprojeto, assim, de um projeto pequeno e tal, mas quando você vê a idade do proponente não pode ser acima de 29 anos. Pô, eu tenho 34, então como é que eu faço com isso aí? Então parece que o tempo todo a gente fica tentando se encaixar dentro desses editais e eu acho que há muita dificuldade. Que os editais eles não são simplesmente da grana, mas é uma formação de gerar conhecimento, apesar que a gente está numa moda de que conhecimento faz mal para a saúde, mas os editais eles são só uma chave para poder gerar emprego, gerar renda, gerar desenvolvimento social, gerar conhecimento, fazer com que as pessoas possam de fato ter dignidade, porque ter conhecimento é ter dignidade. Mas os editais ainda é algo distante, né? Acho que é algo ainda muito burocrático. Acho que é importante a gente fazer com que esses editais eles cheguem com acesso, né? Cheguem acessíveis. Agora, isso não é suficiente, porque quando a gente fala de boletim de edital, a gente está falando sempre do Estado. A gente esquece que quem é responsável pela cultura da região é o município. Petrolina não tem nenhuma política de apoio aos grupos, a gente tem uma produção gigantesca de dança, vários grupos com uma produção pulsante, constante, todo ano. A cidade não tem, né, políticas públicas. E viver de teatro, como eu já falei, numa cidade que não tem investimento para a cultura, é difícil. Eu consigo não enxergar no cenário artístico da cidade, no cenário cultural, um incentivo por parte da prefeitura da cidade. Então, até então, nunca vi nenhum edital que financiasse trabalhos artísticos, ações arte-educativas por parte da prefeitura. Não se tem lugar de ensaio na cidade, né? E parece que não existe, assim, a gente vai, solicita um espaço, a gente solicita um lugar que a gente sabe que existe, né, aqui, e não se tem. A gente pede apoio da prefeitura e o apoio é mínimo, assim, mínimo que eu digo chega a ser bizarro mesmo, a palavra é essa. Eu não consigo fazer um trabalho para realizar em X trabalho, para que esse trabalho me dê retorno financeiro. Eu não consigo dar aula em algum lugar,
né? Porque não se tem um espaço assim que eu possa dar aula para poder, de repente, essa renda ser para o grupo, para a formação do grupo. Não se tem esse espaço. O Estado tem a sua participação porque a gente faz parte desse corpo, mas o município é extremamente irresponsável com a cultura da região. Não existe nada, não existe, tipo, a gente não consegue nem um espaço para ser artista. Porque se nós tivéssemos uma descentralização dos editais e o fomento da região, eu acho que a gente estaria em outro patamar social, cultural e artístico. É uma perspectiva que a gente não tem certeza, né? Porque a gente sabe que com essa realidade em que a gente, um grupo do interior do Nordeste do Brasil, né, que é um grupo que tem menos atenção, menos visibilidade, menos incentivo, né, por parte do governo do Estado, por parte das políticas públicas, a gente sabe que é muito complicado. Mas a ideia é de a gente se manter fazendo, se manter agindo, independente ou não de edital, independente de ter ou não dinheiro, mas a ideia é da gente daqui a 5 anos estar atuando profissionalmente. E vai ser de muita entrega, assim, tem coisas que eu não tenho como visualizar muito, mas só do que a gente já tem construído, do que a gente já vem pensando, eu não tenho dúvidas do quanto isso vai para frente e quanto eu acredito nisso. De estar lá na comunidade, de estar fazendo nossos trabalhos, de estar fazendo nossos estudos, que isso é muito importante também. E tentando crescer enquanto grupo, enquanto gente, crescer juntos. Que as coisas voltem a caminhar para a cultura e que a gente consiga voltar a ter uma cultura que sonha em um país melhor. E tentar que daqui a 5 anos a gente esteja ainda vivos, pelo menos, assim, ainda ativos e com trabalhos em cena. A gente não só luta por a gente, né? A gente luta por diversas pessoas. A gente luta por nós, a gente luta por mim também. Cada um tem suas individualidades, né? Mas o principal é a luta de nós, de quem somos nós. Se a gente resiste é porque há algo que impeça a gente de existir. Não importa qual é o seu processo, você está nadando contra a maré. O sistema capitalista selvagem, eles compreendem que a gente tem uma força, então eles estão o tempo todo tentando boicotar a coisa. Então, só para sobreviver, a gente já está no ato de resistência. É resistência porque é algo que vai muito mais além do que simplesmente chegar no espaço e vou fazer aqui, vou apresentar um texto. Eu acho para mim que a dança é o lugar onde me permite falar o que eu quero falar para uma quantidade maior de pessoas. Trazer esses corpos diferentes para a cena, falar sobre essas questões, é uma forma de resistir mesmo. E estar no palco, estar fazendo Antônia, estar travestido dessa maneira, estar dizendo meu texto, é resistir e a resistência todos os dias. Fazer teatro é esse lugar de resistência, né? Por ser uma arte pouco valorizada, então acho que quem faz por si só já está na contramão desse grande sistema, né? Desse grande sistema capitalista. Então, Arte é poesia, mas também é trabalho. Eu criei a minha filha fazendo teatro. Eu consegui ter uma casa, que é uma dignidade, fazendo teatro. Consegui ter dignidade. Imagine você, periférico, preto, periférico, preto, pobre, né, com todos os estigmas que tem em volta. E conseguir dignidade só com muito trabalho, muita educação. Como eu não tive a oportunidade de estudar de forma integral, então o teatro foi o que fez eu conseguir ter dignidade.